Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse novo vídeo do canal Código Prático. Começando lá então pessoal, o que nós precisamos fazer? Precisamos instalar o Python mesmo, então é muito simples. Eu utilizo do Windows, então eu vou procurar Python Windows, ou poderia ser download também, tá? Aqui já tem um link que eu já acessei, e é daqui que eu baixei a versão da minha máquina, tá? Do meu sistema operacional, que no caso é 64 bits. E perfeito, com isso você já tem o Docker instalado em seu computador. E já podemos começar aqui. Então vamos analisar essa API de cotações. Ela é gratuita, tá? Você criando uma conta tem acesso a mais solicitações. Se você não usar nenhuma conta, ele diz, ó, só tem 100 mil requisições gratuitas por mês, tá? Todo dia 1º de cada mês ele vai resetar. Qual que é a pegada aqui? Você pode, sim, continuar usando essa API sem fazer um cadastro. Mas quando você usa o sistema de forma, eu ia falar industrial, mas é mais comercial, você vai estar fazendo várias requisições, ainda mais por se tratar de uma API de cotação de dinheiro em tempo real, tá? Então, é por isso que eu optei por criar a minha conta, até porque a gente já consegue aprender como enviar cabeçalhos, tokens e etc, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto é criar nossa conta, clicando aqui. Então eu vou clicar aqui. Assim que carregar ele traz algumas informações dos valores, tá? Mas não é o caso aqui. Eu já estou logado, mas caso vocês façam pela primeira vez, vocês devem, além de criar a conta, realizar o login. Então eu vou vir no My Account. Aqui ele traz algumas informações, por exemplo, ele diz que eles têm a API do CEP também. Então, além da API do correio, você pode utilizar desta. E também essa API das cotações, tá? Perceba que todas elas, ambas, né, elas exigem ali no caso o token, tá? Mas como a gente viu lá na outra página, na primeira página aqui, não é necessário o token, tá? Eu não cheguei a analisar se existe alguma dessas rotas que ele não permite acessar dessa API sem ter um token, mas aparentemente não é necessário o token em todas elas, tá? Então vamos lá. Para um teste, né? Se você quiser testar essa API do CEP, só para vocês verem como é simples, e eu não vou informar o token, só para nós verificarmos se é realmente necessário. Vou mandar um CEP aqui qualquer. E aqui ele me trouxe. Então não é necessário o token, tá? Porém, eu acho interessante vocês utilizarem do mesmo para poder aprender melhor sobre ele, tá? E a utilização em geral. Então perfeito, o meu token está aqui. Eu não vou mostrar ele no momento, porém no decorrer do código vocês irão ver, mas esse token já estará inutilizado no futuro, tá? Então beleza, aqui nós temos acesso à nossa documentação que nós já estávamos, tá? Então eu copiei o token, voltei para o website, que é exatamente aqui, ele só fala alguns avisos sobre limites, e assim ele chegaria na API de cotações, que era exatamente, ele não vai, seria essa página aqui, tá? API de cotações das moedas. Opa, essa aqui. Beleza, vou deixar aberto ali meu token só para ter acesso mais fácil. Outras coisas que eles trazem aqui, esses são endpoints liberados deles, tá? Por quê? Porque aqui não está sendo realizada nenhuma consulta, está sendo apenas disponibilizado um valor que eles têm salvo provavelmente no banco de dados deles, tá? Então como é que funciona aqui essa API? Ela funciona com combinações de moedas. O que isso quer dizer? Vou mostrar aqui. Isso quer dizer que você deve enviar a primeira moeda em relação a uma outra moeda, no caso uma segunda moeda logo em seguida. Tá? Então isso é uma combinação que eles têm. O formato aqui está em XML. Caso vocês analisem aqui a documentação, em algum momento aqui, deixa eu analisar onde está, que ele fala do formato. Deixa eu procurar o JSON. Bom, enfim, aqui ó. Aqui ele informa que você pode enviar tanto JSON como XML, tá? Fica a escolha de vocês. Eu gosto de trabalhar com JSON, e é com ele que nós iremos trabalhar, tá? Então eu vou mandar um JSON aqui. E o navegador, eu acho que ele formata de uma forma melhorzinha, tá? Então aqui nós temos, ó, dólar para real. O que mais nós temos em real? Olha, em real nós temos vários aqui. Temos também de real para dólar, que é o que está aqui, tá? Mas enfim, ó,
temos diversas combinações aqui. Eu não vou analisar uma por uma, né? Mas só para vocês verem como é completinho, tá? Vou deixar aberta essa aba aqui. Temos também aqui embaixo a lista de nomes de moedas. Então aqui nós temos todos os nomes delas e o código das mesmas, tá? Assim como no outro, podemos mandar um JSON aqui e receberemos em JSON. Eu acho melhor a visualização, mas cabe a vocês a decisão, tá? O que vocês podem fazer com essas duas listagens aqui? Vocês podem, caso vocês levem o sistema que vocês queiram criar para frente, utilizando essa API, vocês podem usar isso aqui para alimentar seletores, tá? Vocês podem tanto trazer todos esses idiomas aqui, informando que existem ali, o tratamento para eles, idiomas não, desculpa, as moedas, tá? As currencies, e assim como as sequências, né? As combinações. Isso aqui também poderia estar disponibilizado. Então, na hora que fosse informado os dois seletores ali das moedas, já poderia informar, ó, essa combinação não está disponível, entende? Então, dessa forma, vocês podem utilizar esses dados aqui. Inclusive, vocês podem utilizar esses dados não só para utilizar essa API. Você pode utilizar desses endpoints para uma série de outras tarefas, tá? Não necessariamente utilizando da API de cotação deles. Então, beleza. Qual vai ser a primeira coisa que nós iremos fazer aqui? A primeira coisa será utilizar esse aqui, ó. Vamos utilizar essa API aqui. A primeira que eles trazem para nós, tá? O que eles nos informam? Retorna moedas selecionadas atualizadas em tempo real. Então ele vai te retornar a última, né? Que ele fala last, informação que ele tem sobre essas moedas. Lembrando que moedas, essas combinações, tá? Outro detalhe, lembrando que você pode mandar tanto um parâmetro token ou um cabeçalho. Lembrando que o token é como eu fiz aquela hora lá, token, e aqui vai ser seu token, ou no cabeçalho, tá? XAPI key. De qualquer forma, ele estará disponível caso o usuário visualize, mas entenda que como a forma que você utiliza, que você esconde a chave, é a seu critério, tá? E assim, por estarmos utilizando Python, o Python roda num terminal, roda num executável ali, provavelmente num servidor. Então ele está escondido, ele não roda no client-side do lado do cliente. Ele roda no back-end, que é o lado do servidor, tá? Tudo que tem no servidor é, em tese, 100% protegido e lá ele estará seguro, tá? Então vamos lá. Vou copiar essa informação aqui e vou começar a criar o nosso arquivo do Python, tá? Ok, então vamos aqui. Qual que é o primeiro ponto? Qual que é o primeiro passo aqui? Vamos criar um arquivo. Que arquivo? O nome que vocês desejarem, tá? Eu vou criar como main e vou colocar no final a extensão do Python. Então aqui agora nós temos o main.py, tá? Que é de Python. Perfeito, então aqui agora nós já temos um arquivo que se vocês executarem pelo terminal, utilizando o prefixo Python e o nome do arquivo inteiro, main.py, vai funcionar e ele vai executar, tá? O que eu acho bacana fazer, né? Eu vou fazer aqui. Eu vou chamar um método, run, eu vou definir um método, e dentro desse método que eu quero trabalhar, tá? No final, eu vou simplesmente chamar ele no final do código, tá? Por que eu faço isso? Eu acho que fica mais legível, tá? Como se fosse o executável ali. Então vamos lá. Eu disse que eu quero consultar essa API aqui, né? Essa rota. Então eu vou colocar isso aqui numa URL, tá? Percebam que aqui nós temos algumas informações que são parâmetros, que são, por exemplo, as moedas, tá? Como é que vocês poderiam colocar algum valor aqui? Vocês podem concatenar na própria string, então você utiliza um F, tá? Mas aqui, o que nós temos que informar? Uma moeda, hífen, outra moeda, tá? Isso é uma combinação, tá? Que está exatamente aqui, ó. Por exemplo, isso. Então, o que nós temos que pedir agora para o cliente, para o usuário? A moeda, tá? Então, eu vou chamar de from currency, que vai receber um input. Insira a primeira moeda. Assim, espacinho. To currency. Input. Insira a segunda moeda. Tudo que nós iremos trabalhar aqui, tá, será feito a partir do terminal. Então, só para vocês entenderem porque o input funciona, tá? Porque ele está solicitando no terminal. Que mais? Só para mostrar o que está acontecendo. Print URL.
Vou vir aqui, vou fazer aquele prefixo que eu tinha dito, Python main.py, tá? Ele vai pedir duas coisas, duas informações, as moedas. Até então ele aceita o que você quiser informar aqui, tá? Então, por exemplo, BRL do Brasil, e digamos que eu tivesse informado um número assim, ó. Ele vai aceitar, tá? Então ele não está com tratamento. Até então, no sistema real que você entende que tem usuário entrando informações, ou tem algum cliente, seja especializado ou não, você sempre deve, tá, verificar o que está vindo. Beleza? A princípio, já vou dar um upper aqui, só para deixarmos em caixa alta, tá? Seguindo a ideia ali. A gente pode criar uma função aqui para verificar, tá? Eu irei criar, utilizando inclusive esse dado aqui. Pode ser esse dado aqui das sequências, não, acho que esse aqui seria melhor. Avaliar esses daqui, tá? Mas a princípio vamos só ver como é que nós fazemos essa requisição. Perfeito, para fazer essa requisição, nós vamos usar uma biblioteca do Python que se chama requests, tá? Antes de utilizar dentro do próprio código, eu vou criar uma função, tá? Que vai ser getLast, tá? Simplesmente getLast vai ser o pegar o último. Então aqui a gente vai ter a fromCurrency. Vou copiar esse nomezinho aqui, fromCurrency. E o toCurrency, que como nós já sabemos será duas moedas, tá? Duas combinações. Isso aqui eu vou colocar aqui dentro. Vou chamar esse método aqui, ó. Vou dar um response, chamando ele aqui, mandando to from currency e to currency, está escrito errado, né? To currency. Current é corrente, né? Não, tipo uma corrente marítima, né? Não é esse o caso. Então, beleza. To currency. To currency, beleza. Então aqui nós temos a resposta, tá? Ainda não estamos utilizando a biblioteca, nós vamos utilizar agora, tá? Então aqui, ó, ele vai trazer uma resposta para nós. Eu vou chamar de result. Ele vai trazer assim, requests. A gente dá um get, tá? Isso aqui é uma requisição get. Caso fosse um post, tá? Simplesmente você colocaria um post, mas aqui no caso estamos trabalhando com get. Daí a gente envia a URL e os parâmetros ali, tá? Para enviar os parâmetros, eu acho legal fazer da seguinte forma, ó. Parents, a gente vai enviar os parâmetros, tá? Opa, mas não vai ter parâmetro nenhum, né? Mas vamos enviar aqui nesse caso, primeiramente, o token, tá? O token seria enviado da seguinte forma. E aqui nós teremos nosso token. Deixa eu copiar o token que eu já o perdi. Copiei. Vou colocar esse token aqui em cima mesmo, ó, token. Vou colocar aspas duplas para manter um padrão, tá? Aqui tá com aspas simples também. O token que vai receber o token. Então esse é o nosso parâmetro. E aqui nós temos o nosso result. O que a gente pode analisar primeiro aqui? Se a resposta no seu status code foi igual a 200, tá? Se for 200, quer dizer que ele teve sucesso. Se não, eu vou retornar alguma coisa, tá? Eu vou retornar um none, que seria um nulo. Porém, vou dar um print aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Requisição falhou. E aqui a gente vai retornar o que a gente quer. Então, como a gente não sabe ainda o que é que vai voltar, né? Vou só dar um print aqui, tá? No que. Então vamos colocar uma variável aqui, ó. Vou chamar de content, que vai ser result. Ponto. Já vou trazer ele para JSON, tá? Para o formato do JSON. Então, JSON. Então aqui a gente consegue ver o content, tá? E por hora eu vou retornar o content mesmo. Então aqui nós vamos ter o BRL e o USD de dólar, tá? Ó, percebo que ele me retornou as informações. O que eu posso fazer com essas informações para nós analisarmos ela? Eu vou colocar aqui mesmo dentro do Visual Studio Code, tá? Então, new text file, jogo aqui. Eu posso mandar ele transformar em JSON. Ele vai reclamar porque são aspas simples, tá? Mas eu vou dar um Ctrl Shift L e vou trocar por aspas duplas. E agora nós temos a nossa resposta, tá? Opa, o que ele trouxe para nós aqui então? Ele trouxe um valor aqui
relacionado a esse período aqui, 2025, 3, 31, 15, 18. Ele trouxe aparentemente duplicado, né? Estranho, mas perfeito. A gente pode analisar também se foi isso mesmo que ele trouxe, tá? Pelo navegador. Então vamos lá. Primeiro era BRL, depois era... Opa, LUSD. E no finalzinho tinha alguma coisa? Não. Então aqui a gente percebe que ele trouxe uma vez só. Ah, sim, eu entendi porque que ele está repetindo, tá? Erro meu. É porque a gente dá um print nele aqui, ó, e aqui ele dá um print de volta, tá? Então esse foi um erro meu ali. Então, olha que bacana. Vou só manter esse daqui, tá? A gente já está conseguindo receber essa resposta. O que é interessante fazer nesse caso, tá? Para a gente poder ter um padrão, poder saber que está chegando a informação que a gente quer, e para no futuro a gente poder acessar essa informação, eu vou criar um objeto para isso, tá? Então esse objeto vai ser chamado de currency. Opa, não é um def, tá? Def seria para uma função, é uma class. Currency. Agora sim, método padrão, construtor. Opa, aí, perfeito. E vamos passar um valor aqui, tá? Vai ser data. Muito bem, vamos ver o que traz aqui de informação. Ele trouxe todos esses dados, tá? Eu vou simplesmente pegar isso daqui para facilitar o processo aqui e agilizar as coisas, tá? Eu vou fazer a partir daqui, ó. Ctrl D. Vou colocar um igual. Ctrl novamente, assim. Todos eles têm que ter o self, que você vai estar referindo ao próprio objeto, tá? Vou dar um espacinho aqui, que fica mais legível. E todos esses daqui agora vão ter o data, tá? A gente vai acessar o data. Aqui que a gente vai acessar do data nesse caso aqui, o code. Mas o que acontece? Qual que é o pulo do gato aqui, né? Pode ser que o code não esteja vindo preenchido, tá? Eu já testei e em alguns momentos ele não vem com alguma informação. O code sempre vem, mas às vezes ele não traz o create date, tá? E esse é um exemplo só, pode ser outro código que você não sabe o que está trazendo. E mesmo que você tenha certeza que funciona corretamente a API, é sempre interessante você validar, tá? Então, ó, code in data, se não, ele vai ser um nulo, tá? Então, só informando aqui, né? Se tiver esse valor aqui, se o code estiver na data, vai ser esse valor aqui, tá? Que ele vai informar, porque ele sabe que existe o code dentro do data, então ele vai buscar a data.code ali, tá? Se não, ele vai trazer um none, que é um não, nulo, tá? Não é um não, não, é um nulo. Aproveitando aqui novamente, ó, posso pegar a vírgula, Ctrl, não Ctrl V, aqui ele ficou desformatado, mas não faz mal. E aqui também, só lembrando que ele não precisa de vírgula, tá? O Python ele não precisa dessas marcações. Então beleza, aí aqui faltou um igual. Essa forma que eu faço para agilizar, ela agiliza, tá? Mas sempre é melhor você conferir certinho porque pode ocorrer algum problema ali. E olha que legal também essa parte de criar esse método. Aqui você pode, na hora de atribuir, fazer verificações, tá? Fazer checagens. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu sei que o bit, que vai ser o valor mesmo que a gente vai utilizar, tá? Ele tem que ser um número, ele é um número. Então, na verdade um número não, ele é como se fosse um valor de dinheiro, né? Então ele é um float, ele tem casas decimais, tá? Então eu já acrescento ele ali. O que mais? Eu sei que o timestamp ele vai ser um número, tá? Se deixarmos ele como string na hora de trabalhar com ele, você tem que converter ele antes. Então a gente já converte ele agora. Então beleza, como é que eu uso esse objeto aqui? A gente vai chamar ele ali, tá? Só um detalhe, ó. Olha o que a API responde. Ela responde com um objeto, tá? Mas ele responde com um objeto e olha, ele tem uma chave. O que a gente quer é só que tá aqui dentro. Então a gente vai ter que informar isso aqui, tá? O que é isso aqui? É a combinação que a gente mandou sem o hífen, tá? Então perfeito, chegou aqui. A gente vai vir aqui. Eu vou falar que eu quero esse novo objeto usando content. Mas qual é a chave que eu quero lá? Então eu vou chamar de chave, tá? Key. É exatamente, dá um F e fazer assim, tá? É exatamente o from currency. Ou melhor, para evitar que dê algum problema, vai que aqui tem, mas não existe chave ali, a gente vai fazer, ó,
Ah, não, desculpa. Eu ia fazer, mas não ia dar certo, porque ele não é objeto ainda, tá? Eu ia tentar acessar direto essas propriedades, mas ele não é um objeto, esqueci. Então, beleza. Então, aqui é o key. Então, aqui nós temos ele, ok? Até então, esse aqui seria o objeto. Então, vamos dar um return. Podemos fazer um try catch aqui, tá? Só para verificar se vai dar algum problema. Porém, não deveria estar dando, não deveria dar problema algum, tá? Tava tentando me lembrar como é que era a nomenclatura, é catch. Aqui. Except, desculpa. Caso ele não dê certo, ele vai falar um nada, não vai trazer nada, tá? Ok, o que mudou agora? Caso a gente faça isso aqui, ele não vai trazer mais esses valores assim, tá? Que o certo na verdade seria estar assim, né? Ele já não vai mais trazer isso, ele vai trazer a nomenclatura do objeto, tá? Só para mostrar novamente. USD, BRL. Bom, agora não faz mal se você colocar a letra minúscula, tá? Porque a gente colocou um upper. Perceba que ele trouxe um objeto. E para você mostrar valores desse objeto dessa forma, utilizando o print, por padrão eles chamam esse método aqui. Caso não, ele vai simplesmente trazer nada ali da forma que ele trouxe, tá? Essa nomenclatura que ele traz ali, tá? Main currency object. Ele vai falar que ele é um objeto, mas ele não vai te falar o que exatamente tem lá dentro, tá? Então aqui ele vai retornar uma string, tá? Só para a gente enxergar e ver que de fato está ocorrendo isso, e como a gente está no terminal, eu vou dar uma barra N, tá? Para pularmos o código. Eu vou citar aqui, ó, self.code, vou escrever aqui, ó, code, e o próximo valor só que eu vou fazer aqui vai ser o code in, para o final das contas ele estar com a combinação. E com isso, testando novamente aqui, ó, USD, BRL. Então agora o nosso objeto ele ele tem uma função chamada stringify, tá? Ele transforma em uma string esse objeto. Esse método por padrão não existe, tá? Então a gente deve fazer dessa forma ali, ok? E com isso nós já estamos obtendo a nossa currency dessa combinação que fizemos ali. Muito bem, seguindo então para as verificações que nós temos que fazer, eu disse que a gente pode consultar, pode consumir esses dados que nós temos aqui, não esses daqui, tá, das combinações, mas esses daqui em específico, e analisarmos se o que o usuário está informando está correto, tá? Então, para isso, iremos criar um método similar a esse, porém, eu vou querer fazer ele diferente agora, tá? Eu citei para vocês aquela hora que a gente poderia informar tanto pelo token, o token tanto como um parâmetro da URL, como um header, tá? Então agora eu vou informar um header. Só para vocês verem que vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Só lembrando que aqui não seria essa nomenclatura, né? Seria, vamos nos lembrar lá, aqui ó, x API key, beleza? Perfeito. Olá pessoal, eu decidi cortar esse vídeo em duas partes, eu achei que ele estava ficando muito longo, então para economizar nosso tempo e entendermos melhor do que nós estamos tratando, essa primeira parte conseguimos ver o core da aplicação, como tudo funciona. Na parte 2 iremos dividir as funções, então vamos dividir nosso código em estruturas por pastas e diretórios, deixando ele bem mais claro, e veremos também como gerar o gráfico e disparar notificações, além dos alertas de quando há variações no nosso cálculo, tá? Então, vejo vocês no próximo vídeo que estará no card aqui em cima na direita. Até!